Muito bem, querida igreja, especialmente as servas que irão no Congresso de Servas logo mais nesta semana. E este vídeo aqui, todos podem assistir, mas é um material de apoio, de estudo para as servas que irão lá no Congresso, porque sábado à tarde vai ter um testezinho de conhecimento sobre o livro de Malaquias. É sempre um desafio, isso é bastante comum na igreja, né? Nesses congressos tem um testezinho. Ele é simples, é bem provável que eu não estarei junto de vocês, e o livro de Malaquias é pequeno, então isso é bom também para estudar. E esse testezinho é mais para nos desafiar a ler, a meditar na palavra de Deus, né? Como disse já, alguém já disse assim, que a Bíblia é o único livro que se lê na companhia do autor. Deus está junto de nós quando nós estamos a lendo. É difícil, tem lugares muito difíceis, mas a gente tem que ler igual. Tem que ler igual e estudar. E eu estou aqui para ajudar. Eu não tenho todas as respostas, não sei como é que será a prova, mas vamos fazer a nossa parte, vamos estudar. E não importa quem ganhar, quem perder, quando se estuda a palavra de Deus, todos ganham, né? Então, esse aqui é uma introdução. Como é que vai ser? Eu vou gravar 4 vídeos, esse é o primeiro. Um vídeo para cada capítulo do livro, né? Um vídeo pequeno. E a ideia é que vocês leiam um capítulo por dia e assistam o vídeo. Assista o vídeo, né? Mas se puderem ler mais vezes, o livro de Malaquias é melhor, tá bom? Então, um pouquinho antes de iniciar, um pouquinho sobre Malaquias. Malaquias significa meu mensageiro. Ele é o último livro do Antigo Testamento, o último profeta. Ele faz parte também dos profetas menores, né? Quem são os maiores? Isaías, Ezequiel, né? Jeremias, né? Tem muitas histórias, são grandes em capítulos. Os profetas menores são menores, né? E ele não está ali por último por acaso. Isso aqui é importante. Isso aqui com certeza vai cair no testezinho. Ele não é o último ali por acaso no Antigo Testamento. Ele é o último também dos profetas que Deus enviou, que Deus chamou. Nós não sabemos quem que era Malaquias, né, sobre ele, mas ele foi o último. Depois dele tem um silêncio aí de uns 300, 400 anos, e o próprio Malaquias anuncia que logo depois dele vai vir o profeta que vai preparar o caminho do Senhor, que é João Batista, né, já no tempo de Jesus. E por que foi escrito o livro de Malaquias? Eu diria para anunciar o amor de Deus aos judeus, ao povo de Deus, no Antigo Testamento, e este amor os chama ao arrependimento. Os profetas menores é cheio de denúncias, de coisas erradas que acontecem no povo de Deus. Então, Deus está chamando o povo ao arrependimento a partir do seu amor. Isso acontece nos dias de hoje, né? Nós devemos nos arrepender também por causa do amor de Deus por nós. Então vamos lá, Malaquias capítulo 1, tenha aberto aí e leia antes, se não leu, para o vídeo e lê rapidinho, é 2, 3 minutos, depois volta para cá. Malaquias capítulo 1, logo no versículo 2 diz assim, o Senhor diz, eu sempre os amei. Mas vocês perguntam, como é que nos amaste? E o Senhor responde, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Muito bem, Deus inicia, né, a sua sentença, a sua palavra, dizendo sobre o seu amor. E como que é esse amor? Aí Deus lembra a história de Jacó e Esaú. Quem que era Jacó e Esaú? Eram filhos de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Então, uma historinha antiga. E aí, lembram? Esaú e Jacó eram gêmeos. E mesmo quando vem dois de uma vez, né? Dois filhos de uma vez, na mesma barriga da mãe, um é mais velho, o outro é mais moço. E o mais velho tem direito de ser o primogênito, tinha direitos maiores. Mas Esaú vendeu esse seu direito para Jacó por um prato de lentilha, né? Estava morto de fome lá e parece algo bem simples, né? Ah, pode ficar com esse direito, eu quero comer aqui. Mas assim estava rejeitando o plano de Deus, o plano da salvação de Deus, Esaú. Esaú tinha por direito, mas ele rejeitou o seu direito. E, no fim das contas, rejeitou a Deus. E aí Jacó também depois muda-se o nome dele para Israel, é o povo de Deus. E Esaú, então, ele é o pai dos Edomitas, né? O povo de Edom. E Edom sempre foi um inimigo de Israel, um inimigo do povo de Deus.
E aí é interessante, nascem gêmeos e a gente pensa assim, não, tem que tratar os gêmeos iguaizinhos. E Deus faz diferente. Ele, não, eu vou amar Jacó e vou desprezar, odiar Esaú, porque ele me desprezou. Lá no Novo Testamento também vai dizer isso. E Esaú, então, no seu desprezo, vira pai de uma nação que é inimiga de Jacó, de Israel. E aqui fala dos chacais no deserto, a herança ficou aos chacais. Chacais é uma espécie de um cachorro do deserto. Então eles receberam as riquezas de Edom. E aí depois ainda diz, né, se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá. Eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E na sequência vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Então a condenação fica para sempre para aqueles que rejeitaram a Deus. O livro de João diz isso. Quem não crê já está condenado. Né? Já está condenado. Então tem esse aspecto. Muito bem, então, primeiro assunto, o amor de Deus, como que Deus amou? Amou Israel, amou Jacó e desprezou Esaú. Quando a gente pensa em tratar tudo com igualdade, Deus não faz isso. Como é que isso se aplica em nossa vida? Deus trata os cristãos diferente. No dia do juízo final, Deus vai levar os cristãos para os céus. Os que não são cristãos, os que não creem, vão para o inferno. Não é igualdade aqui. Deus escolheu um povo para ser salvo. Né? Os cristãos, os que creem em Jesus. Aí vem o segundo assunto do capítulo 1, o Senhor reprova os sacerdotes. Né? Antes de começar, o que é um sacerdote? No Antigo Testamento, o sacerdote é uma espécie de pastor. E ele dirigia o culto e fazia especialmente as ofertas do povo para Deus. Ele levava as ofertas até o altar. E como que eram as ofertas? Geralmente eram animais. Numa época que não se tinha dinheiro, o que você oferta? Eu oferto o que eu tenho em casa, uma pomba, um boi, um carneiro, uma ovelha. E os sacerdotes aqui então estavam bagunçando o templo, o culto, a igreja. E aí Deus diz: o filho honra o pai. O que é honrar? Nós vimos, é amar com obediência. E o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Onde é que está a honra de Deus? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. E aí os sacerdotes perguntam: como, Senhor, que nós desprezamos o teu nome? E aí ele diz assim: quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, qual é a ideia aqui? Os sacerdotes estavam usando animais defeituosos. Isso é interessante, é como se fosse alguém tem um rebanho, muitas ovelhas, tem uma ovelha doente, aquela eu vou ofertar para Deus. Deus não quer as sobras, Deus não quer as coisas defeituosas, Deus quis e quer sempre coisas boas na sua casa, no seu templo. Isso também não mudou, isso continua assim até nos dias de hoje. E aí, na sequência, nós temos aí algumas coisas bem interessantes do capítulo 1, que pode cair no testezinho. Deus diz: se tivesse alguém para fechar as portas do templo, para parar isso, imagina. Fechem o templo, derrubem o templo, fechem a porta, para que isso não aconteça mais. Se tivesse alguém que tivesse coragem e inteligência, sabedoria para ir lá fechar a porta da igreja e isso não acontecer mais. E os sacerdotes dizem: que canseira, eles estão cansados. Por que estão cansados? Lá em Levítico, os sacerdotes são mandados a oferecer sacrifícios de manhã e final da tarde, e eles estavam fazendo, bem provável, uma vez só, ainda reclamando da canseira. E lá mais no final do capítulo, Deus promete maldição para ofertas erradas, especialmente para quem promete uma coisa boa para Deus e depois oferece uma sobra, como se fosse, né? Ali tem uma linguagem de rebanho.
Isso lembra também Ananias e Zafira, lá no livro de Atos, que, né, tinham prometido que iam doar o dinheiro de uns terrenos para a igreja e depois ficaram com parte do dinheiro. E aí morreram, foram mortos pelo próprio Deus. Então, quais são os dois assuntos, né? Do capítulo 1, o amor de Deus a Israel, né? Lembrando a escolha de Jacó e não Esaú, e a condenação aos sacerdotes. Esse assunto vai continuar no próximo capítulo. Leiam o capítulo 1, leiam muitas vezes, e nos vemos aí no próximo vídeo. Um abração, que Deus lhes abençoe.